Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá, boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo e nos assistindo. Está no ar o programa Papo de Gente Grande. Obrigado à audiência de todos os alunos, servidores e comunidade que estão prestigiando aí a Rádio Instituto Federal. E hoje nós vamos ter um tema bem legal, bem interessante e que desperta a curiosidade de muita gente. O nosso papo de hoje é com o presidente do projeto Adote Suzano, Lisandro Frederico. Formado em marketing pela Universidade de Brás Cubas e especialista em gerenciamento de projetos, com 28 anos, Lisandro divide seu tempo entre as responsabilidades como presidente da ONG, que é um trabalho voluntário, e também o seu trabalho particular de assessoria, na área de assessoria em marketing para empresas. Criou ações que ajudaram a encontrar lares para mais de 2.000 animais na região do Alto Tietê, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, além de formalizar parcerias para castração e vacinação de centenas de animais em situação de risco. Em 2013, ajudou a promover a primeira manifestação na cidade de Suzano, reunindo 150 militantes da causa e pedindo aumento nas penas brandas para crimes contra animais. Já realizou campanhas para crianças de orfanatos em São Paulo e também em Mogi das Cruzes. Para ele, fazer o bem ao próximo é um comportamento que tem se tornado escasso na sociedade. E esse comportamento é decisivo para a evolução do ser humano. Lisandro também acredita que a educação é determinante para melhorar as causas onde atua, acreditando sempre que o cidadão consciente pode criar um universo melhor a cada dia. Lisandro, muito obrigado por sua participação aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão ouvindo a gente agora, e eu agradeço também, em nome dos animais, pelo espaço que está sendo aberto para mais uma vez a gente tentar conscientizar as pessoas sobre essa causa que é tão deficitária dentro do nosso sistema, e que tanto nos comove quando a gente vê a situação dos animais de rua. Eles merecem esse espaço e muito mais, né? Muito mais, né? Ô, Lisandro, você, como que surgiu a ideia? Primeiro, antes de começar, em nome do Instituto Federal, eu gostaria de te agradecer pelo seu trabalho, acho que é brilhante. Hoje está cada vez mais difícil nós encontrarmos pessoas que, além desse dia a dia conturbado, de correria, de trabalho, de conseguir dinheiro, se dedicar a algumas causas tão importantes, uma causa tão importante como essa. Então, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Como que surgiu a ideia da ONG? Como é que começou toda essa história, Lisandro? Eu vou explicar, e antes de mais nada, deixa eu até comentar, eu estou agradecendo isso em nome da minha equipe também, que eu tenho uma equipe, muitas vezes o projeto é muito vinculado ao meu nome, mas eu tenho uma equipe grande de voluntários que trabalham comigo. E esse trabalho começou juntamente com eles, Lá em 2013, aqui em Suzano, a gente teve um caso de um cachorro que foi atropelado no centro da cidade, ficou agonizando sem ajuda, e ali muitas pessoas se mobilizaram. E por coincidência, a pessoa que... A loja onde o cachorro foi pedir ajuda é justamente de um familiar meu, e daí ela me procurou, publicou essa notícia, essa informação no Facebook em busca de ajuda, e as pessoas se mobilizaram ali dentro da rede social mesmo, com a iniciativa de fazer uma ONG dentro da nossa cidade. Aí na época a gente pediu ajuda para a ONG Adote Já de Mogi, que na época era presidida pela Karina Pirillo, e ela veio para cá nos dar um embasamento para a gente começar a construir nosso trabalho. E desde então, há 4 anos, a gente vem realizando esse trabalho. Eu não era o presidente durante todo esse tempo, eu sou presidente há 2 anos dessa ONG, mas com um histórico bonito, porque a gente se formou, a família se formou a partir de uma iniciativa que é madura, é beneficente, e totalmente voluntária. Era muito legal. Então, em 2012, 2013 começou, e ela atua hoje aqui, especialmente em Suzano, em outras cidades do Alto Tietê. Onde mais que a ONG atua? A gente costuma falar que a causa animal não tem fronteiras, Então, onde a gente puder ajudar um animal, a gente está disposto a ajudar. O que acontece é que algumas cidades da região já dispõem de alguns tipos de trabalho de protetores que acabam dispensando o nosso. Então, é o caso de Poá, que tem 2 ONGs, Mogi já tem 2 ONGs, pelo menos formalizadas,
Itaquá está com uma ONG agora. A gente atende toda a região, mas a gente conversa também com essa para ir dividindo essas tarefas. Isso que eu ia perguntar, como é que consegue administrar isso? Eu conheço o trabalho de vocês e vocês estão sempre presentes, participando aí em pontos estratégicos na cidade. Isso. Como que organiza, a equipe se organiza, sabendo que tem outras atividades a fazer e dá atenção ainda à ONG? Como a gente não tem nenhum funcionário assalariado, a gente acaba tendo um curto espaço de tempo dentro da rotina de cada voluntário para trabalhar com isso, né? Então a gente dividiu setores, né? A gente tem aproximadamente 10 setores e um deles é o setor de eventos das meninas que... Por isso que eu falo, quando você quer ajudar, você consegue de qualquer forma, porque ser voluntário da ONG Paz não é necessariamente estar todo sábado numa campanha de adoção. Tem gente que trabalha de casa, organizando evento, fazendo parceria, e daí a gente tenta pegar as habilidades profissionais de cada uma dessas pessoas que vem para a ONG e encaixar na onde ela mais pode oferecer incremento para o trabalho da ONG. E nunca falta trabalho. Não. Na verdade, falta voluntário. Falta voluntário. Falta bastante. Tem bastante. Agora, você já deve ter testemunhado inúmeros casos de abandono de animais. Isso deve ser de doer, de partir o coração. Incluindo os que são levados aos seus cuidados ali por protetores, não é isso? Isso. A maior porcentagem de abandonos é de cães ou de gatos? Qual animal é mais abandonado hoje? Eu nunca vi nenhuma pesquisa a respeito, mas o nosso sentimento é que é de cachorro. Talvez eu esteja errado por conta de que o gato ele é um animal mais independente, talvez ele fique mais oculto aí no meio urbano e a gente não consiga enxergar. Mas é recorrente mais as denúncias de cachorros sendo abandonados, né? Primeiro porque essa eu acho que é a nossa primeira população de animal dentro da cidade, né? Gato está começando a crescer no Brasil agora. E então eu acho que é mais o cachorro. As pessoas tendem a se sensibilizar mais com eles. Entendi. Agora, qual é o principal problema do abandono? Por que cada vez mais, não sei se cada vez mais, mas a gente percebe muitos animais aí de rua, a gente percebe que não estão bem tratados, não tem um lar, ou às vezes até tem um lar, mas parece que não tem. Tem esse problema também. Não basta você ter um cachorro, né, adotar, e aí ele fica ali sem o cuidado, sem atenção. E por que existe tantos animais nas ruas? Eu acho que assim, o primeiro ponto é a falta de consciência das pessoas de que o animal é responsabilidade de cada um, o animal tem que ser cuidado, tem que ser zelado por ele dentro de uma casa e ter esse cuidado. Então as pessoas adotam muitas vezes por impulso, porque o cachorro é bonitinho, vai lá, compra, muitas vezes gastam até dinheiro com isso e depois não cuidam bem desses animais. E o segundo ponto que eu acho muito importante é a conscientização, porque por incrível que pareça, tem pessoas que hoje ainda acreditam que abandonar um animal é um processo normal, né? Eu já vi vários casos de pessoas que abandonam animais na porta da casa de protetores e acha que faz parte do processo. Eu posso jogar porque aquele cara é protetor, ele gosta, então ele vai pegar. Só que a pessoa não conhece esse outro lado da história, que está passando dificuldade, que está com falta de recurso, que não tem espaço, né? Que tem uma casa contaminada por uma doença e não pode abrigar animal sem imunização ali. Então essa consciência precisa ser implantada na cabeça das pessoas, assim como o governo precisa praticar políticas públicas para trabalhos nesse sentido, né? Um ponto muito importante é o controle reprodutivo de animais, que já é previsto em leis estaduais, só que hoje, na prática, muitas cidades da nossa região, inclusive Suzano, não praticam isso. Então, o nosso trabalho acaba sendo como enxugar gelo, porque a gente tira 5 da rua, mas tem mais 10 procriando. Então, na verdade, não basta a união das políticas públicas, da consciência também da população, da sociedade. A união desses dois fatores resolveria exatamente. Eu não posso ser hipócrita de falar que o problema é todo do governo, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que não castram seus animais, deixam esses animais ir para a rua, esses animais reproduzem e a pessoa coloca o animal na rua. Então não posso ser hipócrita de falar que o problema é só do governo, mas o governo tem sua responsabilidade aí também. Inclusive de conscientizar. De conscientizar e de punir, né? E de punir também. Porque hoje uma reclamação que a gente recebe muito é que a pessoa que abandona, muitas vezes ela é identificada, ela é denunciada e na prática não acontece nada. As leis são brandas quando são aplicadas, porque muitas vezes nem aplicadas elas são. E talvez por isso que seja tão... As pessoas se sentem na impunidade, né? Não vai acontecer nada comigo, né? Agora, a pessoa que decidir, eu quero ter um animal de estimação.
talvez adotar ou comprar, principalmente adotar, de preferência. De preferência, né? eu estou aqui para isso. De preferência adotar, claro. Quais são as primeiras medidas que devem ser adotadas? O que esse dono, esse novo, essa pessoa precisa fazer nos primeiros dias já com o animal? Eu acho que o principal ponto que a gente vê como problema com mais frequência é ela ter condição de espaço, né, para cuidar desses animais, porque não adianta você colocar um animal num espaço pequeno. Decidir qual que é o tipo de animal que ela quer, se é um cachorro, é um gato, cada um tem suas particularidades diferentes, né? Gato até consegue viver um pouco mais sozinho, ou até com outro gato com mais tranquilidade, ele é mais independente, a pessoa precisa saber se ela tem tempo disponível para cuidar desses animais. Investimento, porque sai caro, né? O animal precisa de cuidados veterinários, precisa de castração, precisa de vacina. Tudo isso são cuidados que o tutor tem que oferecer para o animal. De resto, ele vai receber uma retribuição muito boa, que é um carinho dele. Esse não se paga, né? Esse não se paga e eu não consigo entender como, ainda pagando dessa forma, tem pessoas que cometem atrocidades. Agora você falou em relação ao fato de ser caro. Mas isso, em hipótese alguma, deve servir para assustar as pessoas que tenham interesse. É caro, mas assim, é possível uma pessoa de baixa renda ter Sem um dúvida, animal. Ainda mais um vira-lata, né? Uhum. E muitas vezes, o que eu lamento, né, eu ver pessoas que às vezes não têm condições, né, não tem tantas condições assim de manter um animal, optam por fazer uma reserva de dinheiro e comprar um animal de raça que depende de pet shop semanal, depende de tosa. É mais sensível ainda a doenças. O animal é mais sensível e a pessoa opta por isso. Então, eu acho que o vira-lata é a melhor opção. Os custos que eu falo são básicos, né? Muitas vezes um vira-lata não precisa tomar banho e tosa, muitas vezes você pode dar em casa também. É uma ração de qualidade e os cuidados veterinários que podem eventualmente ser necessários. Agora, a ONG, a Paz, hoje para administrar todo esse processo, porque a gente só enxerga a pontinha ali do iceberg, que é a campanha ali, por trás disso tem um monte de trabalho. Né? Tem muito trabalho. Hoje, quantas pessoas trabalham para deixar isso funcionando? Hoje, dentro do nosso estatuto da ONG, a gente tem 10 diretores, né, que são as pessoas que estão ligadas diretamente a todas as atividades da ONG, com quem eu me reúno semanalmente e desenvolvo as estratégias da ONG. Fora isso, a gente tem aproximadamente mais 20 voluntários que eu chamo de semi-ativos, que são aquelas pessoas que não estão diretamente com a gente ou trabalhando com frequência, mas elas nos ajudam de alguma forma, às vezes não presencialmente. Mas, por incrível que pareça, a gente tem uma base de dados de 300 voluntários que se candidataram para participar, que participam alguma vez e que descobrem que o trabalho é prazeroso porque a gente sente o carinho, né? Mas a gente tem que abrir mão de família, de eventos, de final de semana, coisas desse tipo. Você não vai conseguir fazer tudo o que você fazia, vai ter que... abrir mão de alguma coisa. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. É um compromisso. E 300, mas isso é interessante. Então, quer dizer, existem pessoas aí... Dispostas a ajudar. Mas não tão dispostas a botar a mão na massa. Então, mas essa que é a questão, colocar a mão na massa. Quer dizer, existe aquela questão da simpatia, legal, mas na hora de... Botar o que você pode fazer, participar, né? De campanha de adoção, pegar cocô de cachorro, o cachorro vomita no meio do carro, e a gente tem que se limpar, tem que estar preparado para isso, né? Então, é outro lado da história, né? Então, as pessoas têm que estar preparadas para isso também. Agora, tem muito trabalho, isso tem custo. Como é que vocês se mantêm? Hoje a minha ONG ela não recebe nenhum tipo de recurso do governo, né? A gente trabalha somente com doações de pessoas físicas e parcerias com a iniciativa privada. Eu falo de uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 1.500 a R$ 2.000, que é o que a ONG movimenta com clínicas, com as despesas que a gente tem. Isso por mês. Que isso é o que a gente recebe e o que a gente gasta, mas isso não é suficiente para quitar as nossas dívidas. Então a gente tem uma conta grande para pagar com veterinários aqui, porque quando a gente resgata um animal é uma caixinha de surpresa. Às vezes você olha um animal está saudável na rua, você pega, leva para casa e o animal está com uma sinomose, que vai depender de ficar um espaço de tempo muito grande, um tratamento caro para ficar com você. Um animal que aparentemente está com um problema na perninha, você leva para tirar um raio-x, está com uma fratura que depende de uma cirurgia de ortopedia que custa R$ 2.000. E também existem veterinários parceiros. Parceiros, isso. E é graças a eles que a gente consegue fazer um preço menos oneroso para a ONG, né? E a gente faz tudo isso em troca de publicidade, né? Como a gente tem um público grande, a gente sempre usa essa referência do nosso público para os nossos parceiros comerciais.
Agora, Lisandro, tem a questão seguinte, além desse controle populacional, voltando aqui à questão do problema do excesso de animais que têm sido abandonados, além do controle populacional, a esterilização também faz com que o animal seja mais saudável. Por exemplo, algumas pessoas acham, não vou fazer isso porque é maldade com o animal. Já ouvi alguém falando isso. É maldade frequente fazer isso com o animal. Não, maldade? Isso é um mito, né? Porque primeiro que a gente já tem práticas veterinárias hoje que fazem incisões super pequenas, que a técnica de esterilização é muito menos invasiva. E isso traz, sim, benefícios para a saúde do animal, né? A gente sabe de uma série de doenças que são prevenidas a partir do momento que você faz a castração, tanto do macho quanto da fêmea. E outro fator curioso é que quanto mais cedo você fizer essa castração, mais benefícios você tem no futuro. Então muita gente fala assim, meu filhotinho tem só 3 meses, 4 meses, não vou castrar agora, vou deixar passar o tempo. Aí, principalmente se for uma fêmea, ela entra no cio e o aparelho reprodutivo já fica numa nova situação que cria mais, se propicia mais doenças no futuro. Então a recomendação da ONG hoje é castrar tanto macho quanto fêmea e quanto mais cedo, melhor. Que bom. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Você que está nos assistindo, não saia daí. A gente volta em alguns segundos. Até mais. Agora, as bandeiras tarifárias vêm impressas na conta de luz. Elas representam o custo real da produção de energia do país. E é simples, se a geração de energia no Brasil estiver favorável, você receberá a conta com a bandeira verde. Se aparecer escrito na conta bandeira amarela, é porque o custo da produção de energia no país ficou um pouco mais alto. E por isso, o valor da sua conta terá acréscimo. Já se vier escrito bandeira vermelha, quer dizer que a geração de energia do país ficou mais cara. Com isso, a sua conta terá um acréscimo maior. Com as bandeiras tarifárias, você vai poder controlar melhor os seus gastos e praticar ainda mais o consumo consciente. Quer saber mais? No site da ANEEL ou da sua concessionária de energia, você poderá sempre conferir a bandeira vigente e ter muitas dicas de como economizar. Consumo consciente de energia. Levante essa bandeira. Abrade e ANEEL. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Estamos de volta com o programa Papo de Gente Grande. A todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, obrigado por sua audiência. O nosso papo de hoje é com o presidente do projeto Adote Suzano, Lisandro Frederico. Lisandro, estamos de volta. Vamos só dar um recado rápido aqui que nos mandaram. Chegou uma campanha interessante, eu acho que vale a pena a gente divulgar. Aqui na região do Alto Tietê está rolando uma campanha chamada Arrastão da Solidariedade. Essa campanha trata-se de você doar roupas e cobertores, alimentos. Você pode fazer, principalmente a questão de alimentos não perecíveis, tá? Você pode fazer a doação no dia 4 de junho, lá no supermercado Ceane, que fica ali no Rafo e também em Palmeiras, e também você lá no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, do dia 16 de maio até o dia 3 de junho. Eu sei que a rádio tem muitos ouvintes que não são daqui da região, então nós temos ouvintes de todo o país, mas aí fica a dica para você
sugerir para a sua instituição fazer uma campanha dessa no próprio Instituto Federal. Aí na sua cidade eu tenho certeza que fará muito sucesso e a gente tende a fazer o bem para muitas pessoas. Fica a dica aí para o seu diretor do Instituto Federal fazer uma campanha. Lisandro, estamos de volta. Vamos então continuar o nosso papo. Vamos lá. Você acredita que o trabalho de conscientização é importante a partir de quando? Para começar, quando que a pessoa ela já tem que se conscientizar sobre a questão dos animais? Eu acho que esse é o primeiro trabalho que tem que ser feito, né? Como eu te falei, não adianta você ter políticas públicas para animais, né? Você ter um centro de castração se as pessoas não vão levar esses animais para castrar. Não adianta você ter uma punição prevista em lei para a pessoa que abandona se essa pessoa simplesmente ignora que existe uma lei. Eu acho que esse é o básico que tem que ser praticado. Inclusive eu tenho discutido tanto com a Prefeitura de Suzano quanto com escolas particulares, uma forma da gente entrar dentro dessas escolas para fazer a conscientização dessas crianças, né? Porque a criança de hoje, daqui 10 anos, é o adotante de amanhã que vai estar atrás da ONG adotando um animal. E como que os pais podem, por exemplo, você está falando de intervenção mais aí institucional, de uma ONG, e como que a família pode ajudar também, o pai, a mãe? Então, esse cara, eu vou ser muito honesto para você, esse eu acho que é o que a gente tem mais dificuldade de lidar, né? Porque a criança, eu acho que ela não tem vícios e a gente consegue introduzir esse assunto de uma maneira mais clara para ela. Agora, o pai, eu acho que vem questões culturais, às vezes religiosas, que envolvem os tratos com os animais, que eu acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar. O que eu acho importante, é o que a gente tem falado agora, é que do pai e mãe soubesse, se conscientizasse que animal não nasceu para ficar na rua, que animal tem que ter placa de identificação, tem que ser castrado, tem que ter vacina em dia. Tudo isso é o básico que todo mundo tem que saber. Mas talvez eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque pela vivência que eu tenho da ONG, eu tenho muita dificuldade com esse público, né? A semana passada mesmo eu tive um problema sério com adultos aqui de Suzano que entraram num embate com a ONG por conta de que eles achavam certo deixar o cachorro deles dar voltinhas na rua e viver no bairro sem ser castrado, reproduzindo, correndo o risco de gerar acidente, correndo o risco de se machucar esse animal, né? Era um animal de porte grande. Então... interessante, desculpa te cortar, é interessante isso que você falou, porque eu tenho um conhecido que o cachorro dele nas ruas, assim. Uhum. E a justificativa dele é de que ele é mais feliz assim, que ele gosta de ir pra rua. Quer dizer, todo cachorro já está acostumado a ir pra rua, ele vai querer ir todo dia, ele vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas ele acredita que esse é o melhor pro cachorro. Ele fica livre, fica à vontade. Eu falo, mas ele vai no lixo, ele pode pegar uma doença, ele fica abrindo ali o lixo do vizinho, ele pode ser atropelado. Ele oferece risco de acidente, né, para outras pessoas. Exatamente. Então, então o cachorro ele não pode ficar sozinho na rua. Não pode ser alguma. A lei de crimes ambientais ela é muito clara que o tutor não pode colocar o animal numa situação de risco. E a rua é uma situação de risco, porque o cachorro não tem consciência do momento que ele pode atravessar uma rua, embora a gente já conheça cachorros que atravessem na faixa de pedestre, né? Mas são animais que estão mais habituados com a rua. Mais atenção do que o humano, né? E olha para os dois lados. Esses dias eu vi um vídeo na internet que ele esperava o farol abrir e ele seguia com as pessoas, mas eu acho que o condicionamento de viver na rua passa a fazer com que o animal viva daquela forma. Mas mesmo assim ele está numa situação de risco, né? Porque ele não está a todo momento, ele não tem um raciocínio rápido do homem, né? Então, não é um ambiente bom para o animal. Isso está previsto. Então, uma pessoa que se coloca como tutora de um animal e permite que o animal acesse a rua, ela está praticando um crime. Agora, ela está praticando crime e ela pode pagar de que forma isso? Hoje o Código Penal, né, na verdade as leis de crimes ambientais, ela prevê detenção de 6 meses a 1 ano para situações desse tipo. Dentro do nosso sistema brasileiro, esse tipo de lei é considerada como uma pena um crime de menor poder ofensivo e pode ser substituído por atividades alternativas, como compra de cesta básica, como serviços comunitários. Então, na prática, ninguém vai preso. Na prática, ele acaba prestando serviço comunitário. Isso quando... Isso que eu ia falar, será que prestam mesmo? Né? Isso quando a denúncia prossegue, né? Quando realmente vai uma pessoa, denuncia na Polícia Ambiental, essa denúncia é investigada e punida. Ok, agora você citou bastante a questão do Código Penal, tal.
quem está ouvindo ou assistindo não é para ficar assustado, né? Quer dizer, não vou mais ter um animal porque eu posso ser preso. Não é esse o caminho. Mas, assim, são normas que vão regular aí as relações entre nós e os animais. Os animais. Exatamente. Isso é extremamente importante. Não pode ficar solto. Por exemplo, no caso de abandono especificamente, ou uma pessoa que envenena um animal, né, uma crueldade dessa, ou que mata, ou que atropela intencionalmente um animal, ele também tem que tipo de sanção? É a mesma sanção? É a mesma sanção, é de maus tratos, abandono, crueldade contra animais, no artigo 32 da Lei 05. É justamente essa lei que você falou no início, até comentou, né, que eu promovi aqui em Suzano uma manifestação no início acho que em 2013, foi em cima dessa lei que a gente atacou. Não foi só Suzano, na verdade foi mais de 100 cidades no Brasil inteiro que se uniram simultaneamente e pediram mais rigor para as penas contra animais. E um desses rigores seria aumento desse tipo de pena para maus tratos. Para você ter ideia, só vou citar um caso em específico aqui. Há cerca de 1 ou 2 semanas atrás, eu ajudei a Polícia Ambiental a fazer um resgate de um casal de saguis daqui da região, que eles eram retirados da mata pelos próprios moradores e vendidos a R$450 o casal. Então era um animal que estava acostumado a viver num ambiente da natureza, com liberdade, que era colocado em cativeiro e ainda vendido para se transformar em dinheiro. Essas pessoas foram para a delegacia, prestaram depoimento e elas provavelmente vão, embora o crime seja grave, né, envolva animais silvestres, inclusive de espécies que não são nativas da nossa região, essas pessoas, o máximo que vai acontecer é oferecer serviços comunitários para a comunidade. Agora, a vida dos saguis nunca mais vai ser a mesma, né, porque a partir do momento que ela é introduzida dentro do sistema de integração, ela vai passar a viver em cativeiro dentro de um parque nacional do ET, que não é o habitat natural dela, então a vida do bicho está condenada. E a pessoa vai prestar serviços comunitários. Entendi. Temos algumas participações dos ouvintes aqui pela internet, Lisandro. Vamos ver algumas coisas que a gente poderia esclarecer para eles. Tá. Tem o Everton Souza, aqui de Suzano. Ele pergunta se ele identificar alguma situação de maus tratos ou de abandono, ele pode denunciar? E como é que ele faz isso? Pode. A denúncia ela tem que ser feita para a Polícia Ambiental. E existe uma confusão muito grande das pessoas em fazer isso para o centro de zoonose da cidade. O órgão que tem caneta para autuar, para multar e para, se necessário, prender essas pessoas é a Polícia Ambiental, que fica localizada em Mogi das Cruzes. Se você permitir, eu consulto agora no celular e passo. Pode ser, filho. Pode ser. Fique à vontade. É porque eu já deixo guardado esses números, porque é uma pergunta muito recorrente. As pessoas frequentemente procuram o centro de zoonose, que acaba não conseguindo ajudar essas pessoas. Certo. E essa denúncia é anônima. Ele não precisa se identificar, porque às vezes ele fica com aquele receio de criar uma indisposição com o vizinho, conflito, e aí ele prefere nem ir para frente. Não é meu, então que se dane, né? Infelizmente, eu não encontro uma forma de fazer denúncias anônimas, né? Se esse tipo de coisa, eu acho que é mais válido tentar me procurar pela ONG, a ONG conduz essa denúncia, embora tenha sido muito difícil a gente fazer isso por conta da demanda que a gente recebe. Você vai na polícia, tem que se identificar, porque eu acho que faz parte do nosso papel de cidadão coibir atos criminosos, né? Se a gente vê o marido matando a mulher ou o marido judiando das crianças, a gente vai enfrentar também, a gente não pode ser conivente com essa situação. Claro. O telefone da Polícia Ambiental é o 4798-2737 ou 4799-6427. Ok, pode repetir só para o pessoal anotar aí? 4798-2737 ou 4799-6427. Isso para a região aqui. Para quem está fora... Para a região de Mogi das Cruzes e região, aqui o Alto Tietê. Para quem está fora, pode jogar no Google, e tem que procurar a Polícia Ambiental da sua cidade. Isso. Então, para quem está em outros estados, é só procurar. Tem uma outra pergunta, da Delza, lá do Pará. No caso de... Deixa eu tentar... Tá grande, eu vou resumir. No caso, ela pergunta se ela tem um animal, adotou ou comprou, e ela descobriu que ela não tem mais condições, ela não está mais podendo bancar alimentação, veterinário e assim por diante. O que ela deve fazer, por exemplo? Ela não conseguiu ninguém para cuidar e ela não tem mais o que fazer. O caminho seria, quer dizer, um abandono nunca, né? Mas então qual é o outro caminho além do abandono? Abandono nunca é uma opção, nunca, né? Embora muitas pessoas às vezes me mandam mensagem falando isso. Eu não tenho o que fazer, vou ter que abandonar.
A alternativa, assim, primeiro eu imagino que ela já tenha consciência disso, né, que o animal vai sofrer, porque ele cria o vínculo afetivo com ela, né, essa mudança de ambiente pode mexer com o organismo dele também. Se não tem alternativa mesmo de deixar com um familiar ou procurar um vizinho, alguma coisa, a minha ONG pode ajudar. Dentro das campanhas de adoção a gente abre espaço para que protetores de fora possam trazer esses animais, mas todos os animais devidamente castrados e vacinados. A gente trabalha muito com essa prática responsável para não ter problema depois. E uma prática que tem funcionado muito também, que qualquer protetor independente pode fazer, é a divulgação em redes sociais. Facilmente alguém... Aliás, ele já por conta própria já divulgar, divulga, vê que é alguém que tem interesse. E daí a minha recomendação pessoal é que essas pessoas tentem desenvolver algum termo de adoção, né, que responsabilize a outra pessoa que vai ficar com o animal, que classifique ela como novo tutor e que dê a ela a responsabilidade de zelar por aqueles animais. E também doe esse animal castrado, que a gente falado muito Sim. aqui, né? E infelizmente tem muitos grupos que ainda não praticam isso, e o animal vai sem castrar para a sociedade e aí a gente não tem controle mais, né? Nós temos mais tempo, operador? Temos mais algum tempo? 5 minutos? Dá para fazer mais uma pergunta. Então, e se a pessoa quiser adotar? Aliás, antes disso, nós falamos da ONG de vocês aqui na região e provavelmente nas outras cidades devem ter outras ONGs também. Então você pode pesquisar aí na internet, outras Isso. ONGs para poder... A pessoa que quiser adotar aqui em Suzano, Mogi das Cruzes e região, como é que faz? Eu vou puxar a sardinha para minha ONG, obviamente, né? A gente tem um site na internet que é o projetoadote.com. No Facebook, a página da minha ONG é PAS, Projeto Adote Suzano, PAS, né? E lá a gente divulga com frequência nossas campanhas de adoção que a gente faz aqui na região. Uma delas é no Polipet, Unidade 2 de Mogi, que ela acontece todos os sábados. E aqui em Suzano a gente está procurando um novo local para fazer, porque a gente ainda não conseguiu achar aquele lugar que a gente vai conseguir fazer boas adoções. A gente faz a cada 2 meses no Suzano Shopping, que é aqui pertinho, mas a gente quer também fazer a campanha semanal. Mas como a gente tem muito envolvimento com essas ONGs da região, a pessoa procurando a gente, às vezes o perfil de animal que ela quer a gente não tem, a gente indica para outra ONG. Vão Enfim. fazendo esse... E vocês chegam a acompanhar a vida do animal após a adoção? Como é que ele está? Sim, a gente faz esse procedimento a gente chama de pós-adoção, né? No processo de adoção, a gente já tem o cuidado de fazer o que a gente chama de entrevista de desencorajamento, que é justamente falar para a pessoa que o cachorro vai fazer cocô, que ele vai dar gasto, que a gente entende... Não é de pelúcia, né? Ele não é de pelúcia. Outro problema muito frequente que a gente enfrenta, né, que às vezes o ambiente onde a pessoa quer colocar o animal, às vezes tinha algum animal enfermo com doença contagiosa lá, então ele não pode ir. Tudo isso a gente avalia nessa entrevista de desencorajamento. E a pessoa, estando em condições de fazer essa adoção, aí ela segue para assinar o termo de responsabilidade e a partir daí a gente faz o acompanhamento surpresa na casa dela para garantir que o animal está introduzido num bom ambiente. Muito bom. E somente para as pessoas que estão aqui na região, quem quiser ajudar a ONG, como é que faz? Pode entrar em contato com o nosso site mesmo, que é o projetoadote.com, ou no Facebook, Projeto Adote Suzano, ou fala comigo mesmo, Lisandro Frederico. Lisandro Frederico lá no Facebook. Também no Facebook. E para quem está fora do estado, caso não tenha nenhuma ONG, nenhuma organização, como que a pessoa pode ajudar por conta própria? Assim? Pode ajudar a mim, inclusive, que a gente recebe doações em cartão de crédito, pela através internet, de boleto, ali, por boleto, exatamente. Tá. É que eu acho que normalmente as pessoas procuram ajudar alguma ONG que trabalhe diretamente com a cidade delas, da né? região. Então eu acho que elas têm... Mas eu fico curioso assim, por exemplo, a gente está, vamos ver, é uma curiosidade pessoal mesmo. Por exemplo, eu não quero ajudar alguém, quer dizer, não que eu não queira, não existe ali na minha cidade uma ONG que faça esse tipo de trabalho. Eu, enquanto pessoa física, como que eu posso ajudar? Por exemplo, observar, caminhar na cidade, verificar os animais, o que eu posso fazer, né? Talvez conscientizar, talvez... Eu acho que, assim... O principal ponto é fazer o que a gente fez aqui em Suzano, né? Porque a gente estava nessa situação, não tinha a quem recorrer. Por isso que a gente montou uma ONG. Só que isso depende de esforço, né? E daí a pessoa precisa estar disposta a perder algumas coisas na vida, e ter espaço em casa para cuidar desses bichos e fazer o resgate, ou pressionar a prefeitura, né? Porque, como eu falei, a responsabilidade está dentro da Constituição, que é do governo. Ok, Lisandro, então chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu acredito que todos esses apontamentos foram bem esclarecedores a todos que estão nos assistindo, principalmente para quem está querendo adotar um bichinho de estimação, né, quer ser um tutor aí.
Aproveite e deixa aí também, já falou o site, já falou, tem telefone a ONG também? Não, o telefone a gente não tem. Mas o contato exclusivamente Pelo site. Hoje em dia todo mundo tem Facebook, é mais fácil. Isso. Então nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Eu espero que vocês tenham muito mais sucesso e que consigam expandir cada vez mais ajudando os bichinhos aí. Amém. A gente está com 80 no momento. Espero Olha que um só. deles, graças a esse programa, de repente encontre um lar, né? Vamos fazer de tudo para Vamos conseguir torcer. divulgar. Quem está no norte e nordeste não dá para vir aqui. Quem sabe, vem aí, pegue um avião, né? E vem aqui adotar. Mas certamente tem outros bichinhos mais próximos de vocês. Mas quem está aqui próximo, aqui no Alto Tietê, procure, entre em contato com a ONG. Tá certo. Obrigado, Lisandro. Eu que agradeço. Obrigado. A todos que nos assistiram, uma boa tarde. Ficamos por aqui. Não perca, na próxima segunda-feira, 1h30 da tarde, Papo de Gente Grande. Até lá. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal.